Olá, estamos com você mais um momento, e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia, porque este é o programa Abrindo a Bíblia. Eu convido você hoje a abrir as Escrituras numa passagem de 2 Coríntios, capítulo 5. Nós estamos numa sequência de estudo da palavra, e nós vamos hoje estar nesse capítulo, um capítulo onde fala sobre o ministério da reconciliação, onde fala também deste corpo temporal, que a Bíblia chama de casa, ou até uma roupa que nos veste, mas é o nosso corpo, e da questão também do nosso novo corpo espiritual. Vamos estar conversando então neste capítulo tão tremendo, nessa sequência de estudo, e eu convido você hoje a estar comigo em 2 Coríntios capítulo 5. Eu agradeço e eu louvo a Deus pela parceria que este ministério da palavra tem com a Nelly Modas, que nos veste todos os dias, e eu quero agradecer a Deus e enviar um grande abraço à nossa amiga pastora Nelly. Se você gostaria de conhecer melhor a loja e as roupas que tem lá, as saias, blusas e muita coisa bonita, vestidos, você poderá então fazer contato com a Nelly. O número está na tua tela, você poderá ligar para o 9136-3082. E você agendar aí a sua visita para a loja e conhecer as coisas bonitas, as peças muito bonitas, que com certeza vão cair muito bem em você. Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante, uma igreja visionária e uma igreja missionária também. Nós louvamos a Deus, e aí na tua tela você vê pelo site o contato da IADAN, uma igreja de excelência, liderada pelo nosso pastor Jonatas Câmara, e uma igreja também de muita ação, porque não é somente os templos em toda Manaus, todo o estado, Brasil e fora também, como missões, mas também na área da educação. Nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que é um braço muito forte da igreja atuante na área da educação teológica, mas não somente teologia, pedagogia, comunicação social e muitas outras cursos você poderá conhecer, tá bom? Está aí na tua tela o contato, está aí também o número e também o site. Louvamos a Deus pela IEBN, também que é o Instituto de Educação Boas Novas. E louvamos e agradecemos a Deus por você, você que é mantenedor, que é semeador deste projeto de comunicação. A recompensa não vem nossa, não vem de nós, mas ela vem de Deus para a tua vida. Amém? Você poderá ver também na tua tela um número para você abençoar este ministério. O ministério da palavra que tem abençoado a tua vida. Então agora chegou a hora de você também abençoar quem lhe abençoa. Se há boas novas através deste programa, você poderá então fazê-lo agora e você poderá ofertar um presente, uma oferta. Nós não pedimos aqui a Boas Novas o teu dízimo. O dízimo é na casa do tesouro, na casa de Deus, na tua igreja. Mas aqui são ofertas voluntárias que movem e que abençoam a Boas Novas. Amém? Na tua tela você vai ver o número de contato. Este número é para você ligar para nós. Nós vamos orar com você, orar pela tua vida, orar pela tua família, orar pela tua causa. É muito bom orar juntos. Eu sei disso. Eu tenho amigas, companheiras de oração. Muitas vezes eu e meu esposo oramos junto. Ou a minha filha, ela vai concordando, amém. E é bom quando alguém concorda em oração conosco. Aqui faremos uma oração de concordância, onde você estará conosco aí do outro lado, orando. Então, ligue, fale para nós o teu pedido e nós vamos falar com Deus. Amém? Deus ouve, Deus responde, mas precisamos clamar. Não é de ficar só orando em espírito. Abra a tua boca e deixa Deus ouvir o teu clamor. A Bíblia fala em Jeremias 33, no 1º e 2º versículo: clama a mim, e eu vou te responder, diz o Senhor. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mas tudo começa com clamar, com falar, com orar, com buscar. E é isso que Deus quer de você hoje. Então vamos fazer isso. Quando nós não oramos, nós estamos perdendo o nosso tempo.
Quando nós não entregamos para Deus e vamos para o homem, para outro, para fulano, nós não estamos encontrando solução nenhuma, porque solução não está nas pessoas. Solução está em Deus. E para chegar a Deus, nós precisamos orar a Ele, falar com Ele. E você vai falar com Ele hoje. Nós vamos falar hoje, numa oração, onde você estará concordando e dizendo amém. E você colocará a tua causa. E nós vamos juntos orar. Está aí na tua tela, dê uma olhadinha o número, ligue para nós, amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas eu estou aqui já com a minha Bíblia aberta em 2 Coríntios, uma carta, uma epístola, escrita para abençoar, ajudar, corrigir uma igreja. E hoje nós também somos essa igreja. E nós vamos então receber essa palavra de 2 Coríntios capítulo 5. Eu vou rapidinho para o intervalo e daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento e nós estamos hoje falando sobre uma passagem que está em 2 Coríntios, é o capítulo 5. Eu havia falado, não ontem, mas anteriormente, que seria estudado ontem, mas ontem eu não pude estar aqui ao vivo por uma missão também que eu estamos juntos e eu precisei estar em outro momento fazendo a obra de Deus em outro lugar, tá bom? Então, por isso que nós não estivemos ao vivo aqui com você. Mas estamos de volta e vamos então falar naquilo que nós havíamos falado, proposto, que seria o estudo de ontem. Então vai ser hoje. E amanhã estaremos, se Deus quiser, falando no capítulo 6. Temos uma pequena interrupção, mas voltamos para o capítulo 5, tá bom? Nessa passagem do capítulo 5, Paulo está falando sobre a questão dele estar ausente do corpo e presente com Cristo. Como é que é isso? Para eu estar presente com Cristo, eu vou ter que me ausentar deste corpo. Em outras palavras, Paulo fala de uma maneira tão clara sobre a morte. Mas ele não fala de uma maneira assustadora, porque muitas pessoas têm medo. Ai, morte causa tristeza, pânico, ansiedade. E Paulo fala, não, é uma coisa natural, porque todos nós vamos morrer. Se Jesus não voltar até lá, ou pelo arrebatamento, mas se não for assim, cada dia que passa, nós estamos mais perto de nós morrermos. E Paulo fala aqui de uma maneira muito interessante e muito verdadeira. A gente vai dar uma olhada então nas palavras do apóstolo Paulo para a igreja em Coríntios, né, nesta carta, nessa epístola, que é uma carta, e aqui ele aborda este tema. Ele começa dizendo assim: nós sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se ela se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa que não é feita por mãos, né? Mas ela é eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, o que é tabernáculo? É nesta casa, corpo. Neste corpo, nós gememos, nós aspiramos por sermos revestidos de uma nova habitação, de um novo corpo. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, nós gememos todos os dias angustiados, por não queremos ser despidos. A gente não quer morrer, está falando aqui, a gente quer ficar ali, né, nesse mundo, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Vou fazer o seguinte com você e comigo. Eu vou ler essa passagem numa versão um pouquinho mais clara. A Bíblia não é uma coisa complicada. Às vezes quem escreve no sentido de as versões tem um português assim um pouco complicado. E eu gosto nesses momentos de ler a Bíblia viva, porque ela me explica num linguajar acessível que eu entenda. E aqui então eu vou ler essa passagem, vou começar a ler aqui tudo de novo, nesta versão aqui, para você entender. Porque nós sabemos que quando nós morrermos,
e deixarmos este corpo, Paulo chama aqui corpo de tabernáculo, de casa. Quando nós deixarmos este tabernáculo, esta casa, que em algumas versões fala esta vestimenta que cobre a minha alma. O que cobre minha alma? Essa vestimenta que é o meu corpo. E Paulo está dizendo aqui então, olha, quando nós sabemos que quando a gente morre e deixamos este tabernáculo, esta casa, este corpo, teremos um maravilhoso corpo novo lá no céu. Um lar que será nosso para todo sempre, feito para nós pelo próprio Deus. Deus está preparando casas, mansões. João capítulo 14 fala isso. Não se turbe o vosso coração. Jesus fala, crede em mim, crede em Deus, que na casa do meu Pai tem muitas casas, muitas moradas. Estou preparando um lugar para vocês. Então Paulo volta aqui dizendo, olha, tem um lar que é nosso no céu, que o nosso Pai está fazendo, preparando para nós, para ficar para sempre com Ele. Feito para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. No céu, como aqui na terra a gente faz casa, quem faz a casa? É o pedreiro, o carpinteiro, o auxiliar, não é? Mão de obra, né? O que faz a obra ali, quem sabe que ele faz a planta também, né? O engenheiro. Tem a mão humana, mas essa casa que Deus está falando aqui, Paulo está falando, Deus inspirando ele para falar, ela não foi feita por mãos humanas. Como vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo atual, eis porque esperamos com ansiedade o dia quando teremos um corpo celestial, que vestiremos com roupas novas. Que palavra forte, que palavra verdadeira. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Como nós vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo, e o nosso corpo vai ficando cansado mesmo. Eu estou numa idade, hoje eu tive que ajoelhar, pegar uma coisa, meus joelhos já começaram a doer. Aí daqui a pouco é o quadril que dói, aí daqui a pouco é a mão que está doída, aí é uma artrite, uma artrose, é um problema de torcicolo, um problema de se agachar para pegar uma coisa, já começa a doer a coluna. Paulo está falando a verdade, esse corpo nosso vai ficando cansado. Os anos vão se avançando e o corpo vai se deteriorando. E o corpo vai ficando cansado. Isso é bíblico, isso é verdadeiro, isso é vero. E ele está só dizendo a verdade, olha, como vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo atual, eis porque nós esperamos com ansiedade o dia em que teríamos um novo corpo. Porque nós não seremos apenas espíritos sem corpo. Esse nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar. Deixa eu parar aqui no versículo 3. Nós não seremos apenas espíritos sem corpo. Isso aqui é para desmentir pessoas que falam, a gente vai para o céu e todos lá vão ser só espíritos zanzando. No céu nós teremos um corpo novo, uma nova roupagem, ou um novo tabernáculo, uma nova casa, uma nova vestimenta. Todas essas palavras todas significam corpo na Bíblia. Vestimenta, tabernáculo, casa. Quando ele fala isso, está falando desse corpo que nós temos aqui. Não vai ser esse corpo que você tem agora. Mas você não vai ficar só espírito lá no céu, não. A Bíblia fala que nós teremos um novo corpo. Vou repetir de novo. Porque nós não seremos apenas espíritos sem corpo. Está na Bíblia, é bíblico. Esse nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar. Que verdade. Chega tempo onde vem enfermidade. E às vezes pode ser até uma enfermidade da alma. Uma tristeza, uma depressão que reflete no corpo. Ou pode ser algo do corpo que entristece a alma. Não importa, um ou outro. O corpo vai sentindo os efeitos das dores deste mundo, das tribulações, das enfermidades, da velhice. O tempo passa, a gente envelhece. E a Bíblia está dizendo aqui de que, no versículo 5, este nosso corpo terreno faz a gente gemer,
faz a gente suspirar. Porém, não gostaríamos de pensar em morrer e depois não possuir corpo algum. Como alguns vãos filósofos naquela época falavam, e hoje tem essa mesma ideia. Por isso que o povo tinha medo de morrer. Mas se eu morrer, o que vai acontecer com o meu corpo? Esse corpo vai embora. Ele veio do pó, e para o pó ele volta. Mas quando eu morrer, eu vou para a glória, Deus vai me revestir de um novo corpo, um corpo celestial. Então eu vou ter um espírito lá, vou revestido de um corpo, está na Bíblia. E aí o apóstolo Paulo fala para tirar o medo do povo que estava escutando todas aquelas filosofias, aqueles ensinamentos pagãos, dizendo, olha, para vocês que, porém, não gostariam de pensar em morrer. Porque quando você pensa em morrer, está dizendo para esse povo da igreja lá de Corinto, vocês pensam que vocês não vão ter corpo nenhum. Mas desejamos revestir-nos do nosso corpo de maneira tal que este corpo mortal seja absorvido pela vida. Isto é o que Deus preparou para nós. Como garantia, Ele nos deu o Espírito Santo. A garantia nossa hoje de que somos de Deus é a presença do Espírito Santo em nós. Ele está falando, eu vou buscar vocês, mas vou deixar um selo, uma garantia em vocês, para minha promessa se cumprir. A presença do Espírito Santo está em nós. Ele está dizendo, não tenham medo de morrer. Porque vocês vão ficar como espíritos andando, zanzando no céu sem um corpo. Deus está preparando um novo corpo, incorruptível, que não vai morrer, que vai viver para sempre, com Ele. Então, esta é a verdade que Paulo está dizendo para uma igreja que vinha de um contexto, que vinha de uma história, de pensamentos, de filosofias, de ideias pagãs, que falavam, morreu, não tem mais corpo, vai ficar uma alma penada, desalmada, quer dizer, vai ficar uma alma zanzando aí. E ele está falando, você vai sim, a tua alma, o teu espírito estarão na glória, mas revestidos de uma nova roupagem, de um novo corpo, de um novo tabernáculo, de uma nova casa. Tremendo, né? E aí Paulo fala, agora estamos confiantes e compreendemos que cada instante que nós gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno com o Senhor. Essa é a verdade. Cada tempo que eu gasto aqui neste corpo é tempo que eu não estou na presença de Deus. Eu estou na presença dele aqui, neste mundo, através do seu Espírito Santo que habita em mim. E ele está presente, convencendo o homem, consolando a igreja, edificando. Ele está conosco, mas aqui quando ele está falando de uma maneira presente, eu estarei com ele. Eu preciso então passar pela morte para estar presente na presença dele. Mas para não ficar com medo, porque ele me dará uma nova roupagem. Então cada tempo que eu gasto, eu estou vivendo longe neste corpo, significa eu não estou lá ainda, eu estou longe da presença real dele. Sabemos que essas coisas são verdadeiras pelo que cremos e não por aquilo que vemos. É interessante ele falar isso, porque Paulo, por muito tempo, ele não cria que Jesus era o Messias. Ele não creia que Jesus veio. Ele perseguia aqueles que criam. A igreja, os cristãos que criam em Cristo, que acreditavam em Cristo. E ele era um perseguidor deles. Mas até que um dia Cristo apareceu para ele, numa estrada indo para Damasco. Ele estava lá indo para aquele lugar, em direção ali, para matar, aniquilar os cristãos. Ele tinha raiva, porque ele não cria em Jesus, no Messias. Mas o próprio Jesus apareceu para ele. E mostrou e falou, Saulo, por que você me persegue? Ele teve um encontro real com Jesus. Tão forte, aquela luz, a glória de Cristo, que ele ficou cego durante 3 dias. Não comeu, não bebeu, ficou assim, atordoado. Até que ele foi para a casa de um irmão que Deus
falou, você vai para aquela casa ali, daquela pessoa, e a pessoa orou por ele, e caíram-se as escamas de Saulo, e ele se transformou em Paulo. Por isso ele diz essa passagem aqui, esse versículo aqui, olha, eu estou falando isso não por aquilo que somente nós vemos, né? Nós sabemos que não é só pelo que cremos e não pelo que vemos. E não estamos com medo, e sim bem animados para deixar de viver neste corpo, porque assim habitaremos com o Senhor. Então, olha, eu não estou com medo de morrer, não. Eu estou animado para logo deixar esse corpo. Porque quando eu deixo esse corpo, quando eu morro, eu estou na presença do Senhor. Que coisa linda. Ele tinha todo aquele mistério que o pessoal pensava. A morte é a coisa pior que existe, é uma coisa terrível. Claro que para nós aqui, que temos família, parentes, há uma separação. E isso é terrível. Isso é triste. Isso é cruel. Quem quer se separar? Mas quando nós temos Cristo na nossa vida, nós sabemos para onde nós estamos indo. Por isso que é importante hoje, quando eu estava vindo para cá hoje, preparando essa palavra, eu já estava preparando ela, preparei ela antes, mas vindo a caminho daqui hoje, no meu carro, Deus falou para mim algo muito forte. Hoje é dia de salvação. Creia nessa palavra, porque quando você crê em Deus, em Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez pela tua vida, naquela cruz, você recebe a salvação que Jesus te proporciona na cruz onde Ele morreu para te salvar. E Paulo, então, depois que ele teve esse encontro com Cristo, gastou a vida dele falando de Cristo. E por isso que ele não tinha medo da morte. Ele sabia que esse corpo aqui ia deixar para trás. Então ele fala bem claro, vou ler de novo. Olha a atitude que Paulo tinha em relação à morte. Eu não estou com medo. E sim, bem animado. Estou antecipando, estou feliz. Para deixar de viver neste corpo, porque assim habitarei com o Senhor. Mas ele coloca no plural. E não estamos com medo, e sim animados para deixar este corpo. Por quê? Assim nós habitaremos com o Senhor. Assim é o nosso alvo. É agradá-lo sempre em tudo quanto fazemos. Que estejamos aqui neste corpo ou fora deste corpo. Porque todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Cada um receberá o que merecer pelas coisas boas ou más que ele fez neste corpo terreno. Esse tribunal de Cristo não é tribunal para a sua salvação. É tribunal pelas tuas obras. Você vai ser julgado para ir para o céu ou para o inferno, não. Ali você já está salvo. O tribunal de Cristo, você já está lá com ele, está tudo bem. Mas ele vai fazer um julgamento, vai julgar o trabalho que você fez, as obras, o serviço que você fez para ele. Se foi feito por interesse próprio, se foi feito para se engrandecer, se foi feito por vaidade, ou se foi feito por amor a Deus, por amor a Jesus. Se foi feito com as intenções corretas. Esse é o julgamento que ele está falando aqui. Pelas obras que você e eu fizemos. Isso será no tribunal de Cristo. E Paulo está falando, irmãos, todos nós vamos comparecer neste tribunal. Está aqui. Vamos comparecer neste tribunal, deixa eu ver aqui, eu me perdi aqui, no tribunal de Cristo, para sermos julgados pelas obras que nós fizemos ou deixamos de fazer. Do versículo 11 até o versículo 17, Paulo está falando aqui sobre a aparência exterior e interior, que muitas pessoas estavam falando, ora, aquele ali estava julgando os crentes pelo que eles tinham por fora, e não julgando pelo que ele é por dentro, pela vida que ele tem com Deus. Então ele está colocando aqui o foco no que realmente é importante. Às vezes a gente julga pessoas pelo cabelo, pela maquiagem, pelos adornos, como se fosse isso um sinal da minha espiritualidade, do meu andar com Deus. Isso é uma coisa externa.
Não estou falando de decência. Porque tem coisas que não vão fazer ninguém pecar, mas tem indecência no vestir que faz pessoas pecarem. Mulheres andando com o corpo todo aparecendo em lugares onde não devia aparecer, isso é indecência que leva alguém a errar. Um homem olha aquilo e peca. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de um adorno, de uma maneira de se vestir decente. Mas, às vezes, as pessoas julgam. E Paulo está falando, para de julgar. Vocês estão olhando, falando e julgando a pessoa. Ah, aquele é espiritual. Ó, aquele não é. Aquele faz aquilo. Ó, aquele não faz. O julgando pela aparência. E nós não podemos fazer isso, irmãos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui no próximo bloco. E ele está falando, vocês estão procurando elogiar-nos a nós mesmos outra vez? Na verdade, estamos dando oportunidade de exultarem em nós. Vocês podem usar isso como aqueles que andam se gabando de terem boa aparência e não têm corações verdadeiros e sinceros. Julgam a aparência, mas o coração está longe. O coração está cheio de crítica, o coração está cheio de pecado, de maldade, falta de perdão. E Paulo fala, estamos loucos em dizer tais coisas sobre nós mesmos? Se assim for, é para a glória de Deus. E se estamos em são juízo, é para benefício de vocês. Qualquer coisa que vós façamos, não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Está falando, olha, se a gente faz alguma coisa, pare de julgar as nossas intenções, nossa aparência. Porque o que nós fazemos é por amor a Cristo. Temos intenções corretas. Temos amor pela palavra. Temos amor por Deus e, consequente, amor por vocês. Então não fique aí olhando o nosso exterior e julgando a nossa vida por aquilo que vocês veem por fora. A casa, a capa, o tabernáculo exterior. Vocês não conhecem as nossas intenções. Não conhece o nosso coração. É o que Paulo está falando aqui. Vocês só julgam e olham a aparência. Isso aqui é bom para hoje, né? Para a igreja de hoje também. Os irmãos de hoje também. Entra uma pessoa meio diferente na igreja, todo mundo olha assim. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uma dificuldade. Às vezes passava uma pequena base na unha. Deus me livre. Entrar na igreja, eu ia para o inferno se estivesse usando uma base na unha. Por favor, meu irmão. E tem pessoas até hoje julgando o irmão por causa do cabelo, por causa da unha, por causa do colar. Nós não podemos julgar as pessoas pelas suas aparências. Nós não sabemos o interior daquela pessoa. Eu já falei esse testemunho aqui uma vez na Bíblia. Um dia eu estava muito triste, muito para baixo, horrível. Estava nos Estados Unidos, uma época eu morei lá. E estava com a minha sogra, minha filha, minha família. Eu estava triste aquele dia, a cabeça para baixo na igreja, não conseguia nem falar nem orar, abaixar minha cabeça. E quando eu olhei na minha frente, uma senhora toda adornada, cabelo, pulseira, joias lindas. Eu até comecei a olhar assim, nossa, tá demais, hein? Para um culto, um simples culto de quarta-feira. Era uma quarta-feira. E eu julgando aquela mulher. De repente, começamos a orar, eu só abaixei minha cabeça. E quando eu noto uma pessoa se aproxima do meu lado esquerdo, e ela coloca o braço em volta de mim. Não sei nem quem que era, porque estava a cabeça abaixo. No momento que aquela pessoa me toca, algo se liberou dentro de mim. Eu comecei a orar e chorar. E aí quando essa pessoa tocou a minha cabeça, eu comecei a falar em línguas estranhas, que se chama-se o nosso linguajar espiritual. E eu falei, meu Deus, tu estás aqui, essa pessoa está cheia de ti. Essa pessoa me deu uma palavra profética. E quando eu abri meus olhos, eu olhei, era aquela mulher que eu estava julgando, toda adornada, toda emperiquetada, toda vestida, toda isso e aquilo. Olhando para o exterior dela. E ela estava cheia da glória de Deus. Tanto que a glória veio sobre a minha vida. Eu saí daquele culto uma outra pessoa. Com a alma lavada. Porque alguém orou por mim. Mas esse alguém não tinha aquela aparência que os irmãos diriam. Olha aquela ali. Então a gente não pode julgar, meu irmão, minha irmã. Fica a dica hoje da palavra. Paulo está falando, nem eu que estou falando. É o apóstolo Paulo que está falando para uma igreja que estava interessada em julgar as pessoas pela sua aparência externa. Não olhando, atentando
de 2 Coríntios capítulo 5, onde Paulo aqui está falando. Nós vamos voltar no próximo bloco com o versículo 14 até o versículo 21. São 7 versículos. A gente vai voltar com você, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos falando aqui hoje sobre 2 Coríntios, o capítulo 5. E é tão tremendo como o apóstolo Paulo está falando, exortando, ajudando, corrigindo uma igreja que em algumas coisas estava um pouco equivocada. Uma delas é de que se eles morressem, seriam só espíritos vagando pelo céu sem um corpo. Ele está falando, não, vocês vão ter um corpo novo, revestido, vai ter o Espírito lá andando no céu, mas com um novo corpo, um corpo muito lindo, que não é corruptível, mas incorruptível. E cada dia que você passa nesse corpo, você passa ausente daquele que está lá no céu, do seu novo ser, e você passa longe de estar na presença de Cristo. E de que Ele está falando, eu antecipo o dia que eu me despeça desse corpo aqui. Olha, não estou com medo, e sim animado para deixar de viver neste corpo. Está dizendo, não tenho medo da morte, não temo ela. Porque eu sei que eu vou habitar com Deus. E aí ele começa a falar para os irmãos aqui sobre a questão de não se importar tanto com a aparência externa. Olha o que ele fala aqui no versículo 14. Qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. A gente não faz coisa para o nosso bem, para o nosso deleite, para a gente ter vantagem. A gente faz a obra de Deus porque Cristo está na nossa vida e agora Ele governa em nós. Visto, olha só, que cremos que Cristo morreu por todos, devemos crer também que já morremos para a velha vida. Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, para agradar a si mesmos, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por eles. Então Deus está falando, olha, você não está vivendo a tua vida para te agradar, não. A nossa vida deve ser vivida para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer Deus conhecido, para a glória de Deus. Paulo sempre falava isso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. Olha só, Colossenses também foi uma carta que ele escreveu. Agora veja o versículo 16. Portanto, meus irmãos, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Paulo está falando, para de ficar julgando os outros pela sua aparência exterior. Antigamente, erradamente, considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós. Paulo está falando, antes de ter encontro com Jesus naquela estrada para Damasco, em Damasco, indo para lá, ele creia que Jesus não era um filho de Deus, era um profeta qualquer, um homem. E aí ele conheceu Cristo e ele entendeu que Cristo não é um homem qualquer. Ele é Deus que veio a ser como um homem, para andar com os homens, identificar com os homens, sentir a dor dos homens, morrer como homem, mas ressuscitar. Então ele está falando aqui, eu também cria dessa maneira, que Cristo era simples ser humano, mas como pensamos de modo diferente agora, quando alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura, uma pessoa totalmente nova por dentro. Nova criatura é ser renovado por dentro. Já não é mais, as coisas velhas já se passaram, as coisas antigas, e tudo se fez novo. O pensamento, a maneira de pensar. E Paulo está dizendo isso, é um versículo muito tremendo, que a gente sempre fala, 2 Coríntios 5:17. E aí ele fala, todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe para si mesmo, por meio daquilo que Cristo fez por nós. E nos deu o privilégio de insistir com todos
para que se reconciliem com Ele. Reconciliem com Ele. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si. Nessa versão aqui, Paulo fala assim: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que eu e você somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, Ele nos reconciliou. E em nome de Cristo, Ele nos deu essa palavra. E Ele nos faz embaixadores da reconciliação. Em outras palavras, aqui Ele está dizendo, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Uau, que coisa forte! Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele estava nos reconciliando com Deus. O que é reconciliar? É voltar a ter amizade de novo. E o homem tinha amizade com Deus? Tinha, lá no jardim. Adão e Eva estavam juntinhos, tudo era perfeito. Foi quebrado pelo pecado. E separou o homem de Deus. Mas Jesus veio para reconciliar. Fazer amizade, fazer o contato, a união. E quando eu sou reconciliada a Deus através de Cristo, eu me torno uma obreira, uma pessoa que serve a Deus, uma ministra da reconciliação também. Eu levo outros a se reconciliar com Deus. Cada crente é um ministro, cada crente tem o ministério da reconciliação, porque foi reconciliado por Deus. Você não pode ser um ministro da reconciliação se você primeiramente não se reconciliou, fez as pazes com Deus. Aí é impossível. E aí o apóstolo Paulo está falando, ei, para de ficar achando que você está aí na igreja para ficar enfeitando a igreja sentadinho. Você tem um ministério. Deus te fez coisas grandes e tremendas para você também buscar vidas, fazer vidas voltarem para Deus, trazer o homem para perto de Deus, exercer esse ministério de reconciliar os homens a Deus. Agora eu vou dizer algo para você. Para ter reconciliação, precisamos ter perdão. Jesus nos perdoou. Quando Ele nos reconciliou, Deus a nós, ou nós a Deus, Ele estava nos perdoando. Então, para ter reconciliação, é necessário haver perdão. Ah, eu estou me reconciliando com aquela pessoa. Estou agindo em perdão. Agora eu digo algo para você e para mim. Como é que nós podemos ser ministros da reconciliação se nós estamos com o coração amargurado com alguém, com raiva, com rancor, com ressentimento? Que ministério é esse? Quem eu estou reconciliando com Deus? Se nem eu mesmo posso perdoar, que ministra e ministro somos nós, se nós não exercermos o perdão? Porque a Bíblia fala que nós somos ministros, nós somos, aqui está bem claro, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então hoje que nós venhamos entender a importância do perdão, de perdoar e pedir perdão também, para que nós venhamos a não estar separados, ou estar numa facção, um para cá, outro para lá, mas que haja reconciliação na nossa família, no nosso lar, com nossos parentes, com os nossos irmãos em Cristo, no ministério, em todos os lugares. Nós somos chamados a sermos ministros da reconciliação, porque foi este o ministério que Deus deu a nós, porque nós fomos primeiramente reconciliados por Cristo. Reconciliados com Deus através de Cristo. Ele nos deu este ministério também, de nós reconciliarmos o homem a Deus.
mas eu tenho que viver isso na minha vida. Não posso pregar reconciliação se eu não estou querendo reconciliar com meu irmão que eu briguei. Ou com o esposo, ou com a esposa, ou com o parente, ou com o filho, ou com qualquer outra pessoa que te contrariou, que te feriu, que te machucou. Se nós somos chamados para sermos ministros da reconciliação, precisamos viver perdão na nossa vida. Atitude de amar, de relevar, de perdoar, de aceitar e continuar a nossa caminhada até os céus. É o que Paulo está dizendo para eles aqui. Deus nos deu esse ministério, vamos exercê-lo em todos os lugares. Ele nos confiou a palavra da reconciliação, a palavra dele, a Bíblia, que reconcilia o homem com Deus, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Noutra versão aqui está dizendo, essa mensagem maravilhosa de reconciliação, Ele nos deu para transmitir a outros. Somos embaixadores, nós imploramos, Paulo está falando aqui, eu imploro vocês, como se fosse o próprio Cristo aqui implorando, que vocês estivessem aqui suplicando a vocês, aceitem o amor que Ele vos oferece, reconciliem-se com Deus. Está falando, olha, Jesus fez tudo para reconciliar, já foi feito. Agora vocês têm que aceitar o que Jesus fez, para vocês se reconciliarem com Deus. Aceitar o quê? A morte de Jesus na cruz, para salvar você e eu dos nossos pecados e nos purificar e nos dar livre acesso a Deus e aos céus. Então Paulo está dizendo aqui, eu imploro vocês, que vocês entendam isso. Que vocês se reconciliem com Deus, reconciliar, pedir perdão, se humilhar. Para haver reconciliação é necessário humildade. Humildade para chegar para aquela pessoa e falar, olha, me perdoa, eu errei com você, eu fui errada, eu falei assim, sabe? Mas eu te peço perdão. Como é importante a humildade na reconciliação. Por isso que a Bíblia fala, Jesus se humilhou até morte de cruz. Ele se humilhou para te reconciliar a Deus. A mim, para me reconciliar a Deus, Jesus se humilhou e morreu. Então, reconciliação requer humildade, requer perdão, requer abrir mão dos meus argumentos. Ora, eu fui reconciliada com tanto amor por Deus, eu não posso ser diferente com o meu próximo. Se eu recebi, de graça recebo, de graça dou. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E ele diz aqui, terminando com um versículo muito tremendo, ele fala aqui no versículo 19, essa mensagem maravilhosa de reconciliação, da reconciliação, ele nos deu para transmitir a outros, salvação para outros. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus nos justificou, ele se tornou pecado por nós, para que nós pudéssemos aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos justificados por Deus. Fôssemos chamados justos perante Deus. Porque Jesus pegou todo o nosso erro, todo o nosso pecado, carregou ele para nos justificar, para nos salvar. É isso a base. Esta é a base da reconciliação. É Jesus nos reconciliando, pegando o nosso lugar, a nossa dor, o nosso pecado, para nos fazer justo diante de Deus. Que ministério tremendo. Por isso a gente tem que ser como Jesus. Às vezes a gente quer justiça, né? Amamos a justiça de Deus no sentido de ser justificado, mas nós não somos amáveis com os outros e não levamos eles a serem reconciliados com Deus. Só queremos para nós
Ora, se Deus deu para nós precisamos então ter esse ministério de reconciliar o homem a Deus. É um ministério dado a toda a igreja. Paulo está falando, não, essa aqui é só o pastor que reconcilia, é só aquele líder, é só o diácono, é só aquele líder de célula. Não, não. A Bíblia fala, ele tem dado a todos que foram reconciliados este ministério, o ministério da reconciliação. Poderoso. Palavra de Deus hoje em 2 Coríntios, capítulo 5. Muito tremendo. Eu sei que você foi abençoado. Leia ele. Se você puder, essa Bíblia aqui não é cara. Ela é até de papel aqui, olha. Se você puder adquirir esta Bíblia aqui também, ela explica numa linguagem clara também, para te ajudar a entender melhor. Tá bom? A Bíblia não é complicada. É que algumas versões são mais difíceis, arcaico, o português assim mais complicado de se entender. E aqui descomplica um pouco, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo, nós vamos voltar orando com você. Orando para Deus intervir na história da tua vida, para Deus fazer milagres, para você chegar mais perto dele também. Tudo isso nós faremos na oração. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, nós estamos de volta com você. Nós vamos nesse momento orar. Nós vamos falar com Deus. Sabe, além de falar com Deus na oração, é tão importante louvar a Deus, adorar a Deus. Deus falou para mim uma vez sobre uma circunstância muito difícil que eu estava passando com uma pessoa da minha família. E eu estava orando muito para aquela pessoa. E Deus falou, me adore, me louve, porque eu vou desembaraçar essa pessoa. Eu vou quebrar as cadeias, mas eu preciso da tua adoração. Então é na adoração que a gente vence, meu irmão. Ore, adore, leia a Bíblia. Essa palavra também hoje, ela é para Sueli e para Iracema. Sueli fala para nós aqui que ela está precisando de saúde e fortalecimento espiritual. O teu fortalecimento, Sueli, está na palavra. A Bíblia fortalece. Leia a Bíblia, leia os Salmos, leia o Evangelho. Vai lendo, porque a palavra vai te nutrir, Sueli, e fortalecer a tua alma. Adore a Deus, levanta tuas mãos, pega um CD de música que levam você mais perto de Deus. Ore. Mesma coisa para Iracema. A sua saúde emocional. Deus cura as suas emoções, Iracema, mas tem que chegar perto dele. Perto dele como? Lendo a palavra dele, a Bíblia, que ela é poderosa, ela é viva. Não é um livro qualquer, é um livro poderoso que vai curando o teu interior e vai trazendo você mais perto de Deus. Amém? Então nós vamos orar com vocês, orar também com a Jacimara, pelo casamento dela, para Jesus restituir o matrimônio da Iracema. Vamos orar também pela Ana Maria, que pede pela sua neta, a Ana Damares, né? Damares, que está com um problema sério, problema no seu intestino. Vamos orar por ela, por esta neta. Orar também pela vida da Eliana, que está com muito palpitar no seu coração, precisa talvez passar por uma cirurgia. Nós vamos orar com você, Eliana. Orar também com a Ângela, pela vida da Dalvelisa, pela saúde e também pela vida emocional. Ela é de Santa Catarina, lá de Florianópolis. Olha só que coisa, que legal. Um pouco longe, mas estamos unidos pela Boas Novas. Vamos orar com você, querida Ângela, pela tua causa. Também de Campo Grande, Rio de Janeiro, o Jair está pedindo oração pela vida espiritual. E agradece por tudo que Deus tem feito. Vamos orar por você, Jair. Orar também pela Dorothy. Orar pela Deli, pelo Daniel. E também que é aniversariante aqui, o Daniel. Vamos orar por toda essa família. Orar com a Érita. Libertação do seu esposo, para Jesus quebrantar o coração dele, e pela porta de emprego para Ana Paula, e orar pela Senira, pelo seu filho que está com problemas mentais. Vamos orar
Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora pelo filho da Senira, apresentamos ele na tua presença. Tu és um Deus que dá paz, um Deus que dá, Senhor, condições para nós vencermos esses problemas e momentos difíceis. Nós oramos agora em nome de Jesus, que tu venhas abrir portas, Pai, para a Ana Paula, que tu venhas libertar o esposo da Erita, Senhor, que tu venhas fazer a obra na vida da Dorothy, do Deli, do Deli, do Daniel, na vida do Jair, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela Ângela. Vem ajudar a ela agora, Pai, sua saúde física e também sentimental. Nós oramos nesta hora, Pai, pela vida da Eliana, pela sua saúde, pela Sueli, pela sua vida espiritual, pela Iracema. Fortalece tuas filhas, Pai. Nesta hora nós pedimos que tu venhas tocar na vida da Ana Damaris, Senhor, e venha tirar todo o mal e dar a esta jovem cura em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus pela Jacimara, Senhor, pela restituição do seu casamento. Nós oramos pela todos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, restaura, Pai. Em nome de Jesus, cura, Pai. Em nome de Jesus, abre portas. Em nome de Jesus, traz para perto de Ti, com mais fome pela Tua palavra. Ó Senhor, nós oramos e ministramos a Tua paz e o Teu poder e a Tua solução na vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fique na paz de Deus, fique na presença do Espírito Santo. E até nosso próximo programa, se Deus quiser.